Sejam bem-vindos a mais uma live. Podem chegar, tudo bem? Com um tema bem bacana, que é mãe ou pai, o que você precisa saber para o futuro do seu filho. Podem entrando, podem chegando, gente. E esse tema é um tema que surgiu de um comentário de uma mãe num post nosso. Então eu me senti como pai na obrigação de falar sobre esse tema importante. Não somente como pai, né, mas também como educador, vamos dizer, aqui da EUSA Escola de Empreendedorismo, e de forma a abrir a cabeça de vocês, mães e pais, para enxergar o algo a mais que muitos pais não enxergam. Então, esse tema é muito bacana, né? Que é o que a gente, pai e mãe, precisa saber para o futuro do filho. Então, o que a gente vai falar, eu vou comentar sobre esse comentário que a mãe colocou nesse post nosso, e nós vamos dar dicas e orientações pelas as experiências que a gente tem aqui na EUSA Escola e nas experiências que eu tenho também como pai. Então eu acho que a gente vai ser bem bacana, a gente vai conseguir abrir a cabeça de vocês, abrir a cabeça para a educação pensando no futuro dos seus filhos. E nós vamos dar dicas práticas aqui de como você deve trabalhar com seu filho ou filha, tá? Então, vamos conversar aqui, né, sobre esse tema bem bacana. O que eu acho bacana desse tema é uma forma da gente abrir os horizontes das mães e pais para o futuro dos filhos. Então, por isso que é importante, tá? E é sobre esse comentário da mãe que a gente vai falar e dando dicas práticas. Então, podem chegando, podem entrando. Eu sou Evandro Conte, da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Já estamos no mercado há mais de 6 anos, já formamos mais de 1000 alunos através dos comportamentos, habilidades e atitudes da cultura empreendedora. Então você que é mãe, pai, que é empreendedor, que é profissional liberal, que é autônomo, que sabe a importância do empreendedorismo, do comportamento empreendedor para a vida de vocês, para crescimento, para o desenvolvimento. Então, e você quer ensinar isso para o seu filho também, devido à importância, porque a gente é o algo a mais que a escola não ensina. A escola ensina matérias, né? E a gente ensina educação financeira, a gente ensina vendas, a gente ensina inteligência socioemocional, sustentabilidade, mas além da sustentabilidade somente com a natureza, com o meio ambiente, a gente vai muito além dessa sustentabilidade. E introdução ao mundo empresarial, que é uma forma também de direcionar o futuro do seu filho, porque ele vai poder ter vários conhecimentos aí de vários setores das empresas, entendendo as profissões. Então vamos lá, gente. Como eu falei no início, a gente colocou um post na semana passada, um carrossel, e a gente falando justamente dos dons dos filhos, né, da vocação, e que os pais têm que incentivar esses dons dos filhos, e os pais são os maiores exemplos, tá? E a gente sempre fala isso nas nossas lives. Nós, pais, somos os maiores e melhores exemplos para os filhos. Então, o que a mãe colocou? Tá? E por isso que eu me senti na obrigação, porque depois a gente foi conversando com a mãe, a gente conseguiu abrir a cabeça da mãe e ela entendeu o lado de direcionar o filho dela, porque abrir a cabeça, fazer uma disrupção na mentalidade de pais e mães. Tá? Mas não é uma crítica de nós pais e mães. Eu falo até uma crítica em relação à educação que a gente tem, que já vem de longas datas. E o que ela colocou nesse post? Tá? Eu vou ler aqui porque é um comentário interessante. Meu filho, 25 anos de idade, é diagnosticado com TDAH e autismo moderado, com bastante dificuldade na aprendizagem. O pai dele e eu, a mãe, sempre trabalhamos desde muito jovens. Não descobri até hoje os dons e talentos dele. Faz as coisas em casa com facilidade, gosta de cozinhar, por fim, fico sem saber como ajudá-lo. Então ela fez esse comentário e me fez refletir muito, eu respondendo esse comentário para ela, porque a gente, né,
o que acontece com nós pais e mães, a educação. Aí, a educação no mundo hoje, tá, é uma educação arcaica. Eu participo de alguns congressos de educação e assim, é massificado. Todo mundo sabe, inclusive educadores, professores responsáveis pela educação, sabem que a educação que é dada hoje, da forma como é dada, é muito arcaica, é muito antiga. Por quê? Você falar que 30 alunos, 40 alunos dentro de uma sala de aula, que eles aprendem do mesmo jeito, da mesma forma, que ali não tem alguma pessoa com dificuldade de ter um TDAH, ter um autismo, como essa mãe colocou, vai falar que alguém tem uma dislexia, que alguém... e o que é a nossa educação tradicional? É a gente estudar, ensino fundamental 1, fundamental 2, fazer o Enem, entrar numa empresa, curso a graduação, entrar numa empresa e trabalha lá direitinho. A gente é formado para isso. Só que essa educação, gente, essa educação é lá dos início dos anos 1900. Por quê? Por causa da Revolução Industrial. Então tinha que ser feito, colocar mão de obra para trabalhar ali nas indústrias. Então eles massificaram a educação, como se todo mundo aprendesse da mesma forma, do mesmo jeito. Mas a gente já sabe que não é. Cada um tem a sua característica. Cada um tem sua forma de aprender. Uns são mais visuais, outros escrevem, outros são auditivos. Então cada um tem um jeito de aprender. Cada um tem uma personalidade. E são personalidades diferentes. E você falar que dentro de uma sala de aula, gente, todos vão querer fazer Enem, é o que as escolas colocam, né? Então o que a gente tem que abrir a cabeça. Uma sala de aula de 30, 40 alunos, gente, vai ter ali atleta, gente que vai querer ir para o esporte, gente que vai querer ir para a música, gente que vai querer ir para as artes, gente que vai querer ir para educação financeira, fugindo dessa área aí de estudar, fazer graduação, Enem e entrar dentro de uma empresa. Vai muito mais além do que isso. Então, quando a gente fala de abrir a cabeça, e esse comentário da mãe, a mãe já deu a própria resposta. Né? Por quê? Ela, quando a gente começou a conversar com ela colocou justamente isso aí que o filho dela, na resposta dela já estava a resposta dela, desde que ela abrisse a cabeça. Ela colocou que, olha, não descobri até hoje os dons e talentos dele. Faz coisas em casa com facilidade. Por quê? Na cabeça dela, ele não estuda, ele não dá conta de prestar atenção, porque tem DH, tem autismo, só que ele tem outras habilidades, além da escola, além do colégio, além do Enem. Ele faz as coisas de casa com facilidade, gosta de cozinhar. E gosta de cozinhar, gente. Chefe de cozinha é uma profissão. Masterchef, olha aí, temos várias. E aí eu dei o exemplo para ela da própria aluna nossa, Letícia Matias, de 11 anos, que ela é chefe de cozinha. Ela é chefe de cozinha, gosta de cozinhar, né? Lógico que tem muito a ver com os pais, né? O pai é chefe de cozinha, a mãe, ela incentiva esse empreendedorismo dela, esse abrir a cabeça. Então, a gente tem vários vídeos aí da Letícia Matias, da mãe. Então, o pai e a mãe incentivaram ela aí para esse lado de chefe de cozinha. E com isso, ela aprendeu, ela foi no SBT, recentemente ela foi no programa do Edu Lira, participou do programa do Edu Lira. Ela tem um canal do Instagram dela, canal do YouTube. Ela aprendeu novas habilidades. Né? Então assim, a gente precisa abrir a cabeça. E aí foi isso que eu conversei com ela. Eu falei, olha, você já deu a resposta. Seu filho, ele tem habilidades para dentro de casa e ele tem o dom da cozinha. Mas, ok, Enem é uma parte. Nem todos vão fazer Enem. Tem gente que vai ser atleta, como eu falei, tem gente que vai ser músico, tem gente que vai ser artista plástico. E nós pais temos que abrir a cabeça para isso. Não tem como, porque muitas das vezes
A gente fecha a cabeça para ensino fundamental, fundamental 2, Enem, graduação, dali ele vai fazer. Quantas pessoas que vocês não conhecem que fazem o que não gostam? Quantas pessoas que vocês conhecem que trabalham com o que não gostam, se sentem frustradas e entram em depressão? Por isso que é importante a gente falar sobre isso, porque os pais, mães, eles são os líderes da casa, eles dão um norte. Mas para a gente dar esse norte pensando no futuro dos filhos, a gente precisa abrir a cabeça. A gente precisa abrir o horizonte. Entender que a tecnologia vem a nosso favor. E que a gente tem que saber trabalhar a favor da tecnologia. Como eu falei, nas escolas, achar que 30 alunos, todos vão fazer Enem, gente, não vai. Eu tenho 54 anos, nós estamos falando há 40 anos atrás, é o que eu sempre falo. Eu fui colega do Marco Túlio, guitarrista do Jota Quest. Ele já gostava de música na época, participava de todos os eventos de músicas do colégio. Começou ali no terceiro ano do ensino médio, já com música, entrou para o Jota Quest, só que os pais tinham essa cultura, ele começou a fazer engenharia, só que o Jota Quest, na época era J Quest, começou a fazer sucesso, e ele teve que conversar com os pais, porque era o que ele queria, era o que ele gostava. E por isso que eu falo que a gente tem que abrir a cabeça dela. E eu mandei, cabeça da gente, né, nossos pais e mães, e eu mandei um vídeo do Marcos Pianges, está aí no nosso feed aí do Stories. Um vídeo bem bacana, que ele falando uma carta de uma escola, gente, é do exterior, eu não lembro a escola, mas ele falando. A carta mandou justamente falando sobre isso, e ele lê a carta. Estava chegando, então é mais ou menos assim, ele falando que estava chegando o período de provas, e que eles entendem que esse período de provas os alunos ficam ansiosos, existe uma cobrança da família para os alunos tirarem notas boas. Mas ele fala justamente isso, ele fala assim, não é porque o seu filho quer ser um atleta e que uma matéria de história não vai ter importância para ele, que ele for mal em história, que não é por isso que a gente tem que massacrar. Não é porque o seu filho vai ser empreendedor e ele vai ser um empresário e uma matéria específica, por exemplo, de história, de geografia, não vai fazer diferença para ele naquele momento. Então, se ele for mal na aula de história, releva, mas acompanha, abraça, e aí ela vai falando de outras profissões que não ligadas ali àquelas matérias que a gente aprende. E por fim, ele ainda fala assim, não achem que os médicos são as pessoas mais felizes. Por quê? Muitas pessoas acham que vai ser médico. Por quê? Médico dá dinheiro. Logo, dá dinheiro, vai ser feliz. A gente sabe que médico trabalha que nem um doido. Ganha bem, mas trabalha que nem um maluco. A gente teve aqui uma aluna no passado, gente, que a mãe dela queria que ela fosse médica. E a aluna não queria ser médica. E aí aquilo ali era uma pressão muito forte, porque médica dava dinheiro. E uma pressão em cima muito grande da aluna. Então o que a gente quer é que vocês abram a cabeça. Quando a gente conversou com essa mãe, né, e ela entendeu, eu mandei esse vídeo do Marcos Pianges para ela. Eu falei, olha, você já deu a resposta no comentário seu, porque o seu filho tem dom e tem habilidade. É só vocês potencializarem, incentivarem. Com certeza, quantos chefes de cozinha famosos que têm sucesso, que são felizes, e outros que também não vão ser, mas estão felizes de ser chefe de cozinha. Não vai ser rico, milionário, mas estão felizes. Quantos que não existem? Ela agradeceu muito, gente. Ela agradeceu muito. E o que a gente quer falar aqui é justamente sobre isso. A gente precisa abrir a nossa cabeça, a gente precisa estar antenado, a gente precisa entender esse mundo em constante evolução. E vou trazer aqui algo que eu falei na última live nossa, que é um relatório desse ano do Fórum Econômico Mundial de Davos. Né? Então, primeiro, falando que
que 40% das habilidades hoje vão mudar até 2030. 40% das habilidades dos trabalhadores vão mudar até 2030. Ou seja, daqui a 5 anos. Nós vamos precisar de novas habilidades. Novas habilidades também são entendidas como soft skills. Tá? Novas habilidades, novas soft skills. Então a gente precisa estar antenado. E o ponto aqui, o outro ponto que dado nesse relatório, Fórum Econômico Mundial de Davos, é que 65% hoje das crianças que estão no primário ainda não conhecem a profissão que vão exercer. De tão a mudança tão rápida. Então a gente precisa, nós pais, né, precisamos, pais e mães, precisamos acompanhar essa evolução. A gente precisa abrir a cabeça. A vida não se resume ao Enem. É importante? Vai ter gente que vai querer ser engenheiro, médico, advogado? Vai. Mas a gente precisa pensar um pouco fora da caixa, porque vai ter filho que quer ser atleta, músico, empresário, empreendedor, artista plástico. Tem um empreendedor empresário aqui bastante conhecido aqui em Belo Horizonte, chama Gustavo Ziller. Ele tem até programa na televisão, tal. E eu vi uma entrevista dele bem bacana, ele contando, né, que uma das filhas dele é artista plástico. E aí de repente a filha, acho que, se eu não me engano, a história é que a filha pediu a conta dele emprestada porque ela estava prestando serviço de artista plástico e estava precisando do pessoal depositar, porque ela não tinha conta. Então ela pediu a conta emprestada do pai para receber os créditos. E de repente ele começou a ver lá uns créditos, valores expressivos, altos. E ele foi conversar com a filha. Filha, o que é isso aqui? Uns valores altos aqui que estão entrando na minha conta? Ela falou, pai, é porque eu estou prestando serviço de artista plástico aqui para umas empresas. Ele falou, a empresa? Eles estão me contratando para eu pintar a fachada da empresa, um muro da empresa. Por isso que eles estão me pagando, acreditando nesses valores para mim. Aí ele falou assim, gente, olha só. Aí ele falando que, tô vendo que ela estava ganhando até quase mais do que eu, daqueles depósitos que ela estava recebendo, ele estava recebendo na conta em nome dela. Então, gente, abrindo a cabeça, né, e lembrando que nós pais, a gente somos os líderes, né? Falei numa live anterior, justamente fazendo um comparativo da família com a empresa. E os pais e mães, né? Sempre quando eu falo pais, gente, eu estou falando aí pais e mães, tá? Ou responsáveis financeiros ou legais também pela educação aí, pelo norte, para guiar, já que a gente está falando sobre o futuro dos filhos, né? E quando a gente fala de abrir a cabeça, de achar que os 30 pessoas, 40 vai aprender da mesma forma, né? E aliada à tecnologia, vou trazer aqui uma informação para vocês entenderem como que a gente precisa ter uma educação personalizada, que é o que mais está se buscando hoje, aliada à tecnologia. Já existe, tá, uma metodologia com a inteligência artificial por trás, em que aulas gravadas online, o aluno assiste a aula, vai assistindo lá várias aulas, e no final ele vai fazendo as provas, tudo online, e aí a inteligência artificial por trás começa a enxergar pelas provas, as respostas que ele está dando, quais são as matérias ou quais são determinados tópicos em determinadas matérias em que ele é fraco, ele não está entendendo melhor. E ele começa a fazer uma trilha para esse aluno seguir, justamente para potencializar esses lados que... Boa tarde, Yaneflu, é isso mesmo? Boa tarde, seja bem-vindo, Yaneflu. Então a inteligência artificial traça, tá, uma trilha para esse aluno seguir, para justamente reforçar os lados que ele está indo ruim, está indo mal, mas já com as aulas prontas, preparadas. Então, a inteligência artificial vindo para ajudar na educação e na personalização.
Algo que hoje as escolas têm essa dificuldade. Como eu falei aí, como eu participo de congressos, de eventos, de feiras de educação, isso já é pacificado, né? Que a educação nossa é muito arcaica, porque ela não preza por essa essa individualização da educação. E é o que algo precisa. Justamente o que essa mãe colocou, o filho dela tem TDAH e autismo moderado. Imagina quem tem dislexia, quem tem dificuldade de aprender determinada matéria, né? Meus filhos, eu tenho 2 filhos, eles têm a matéria que eles estão mais, assim, vamos dizer assim, tem dificuldade, é o português. Então, mas na escola é tratado ali, ó, todo mundo no mesmo nível, aprende todo mundo da mesma forma, e não é dessa forma, né? E a gente, pai, mãe, a gente tem que entender que a gente tem que exercer essa liderança, né? Entender que abrir essa cabeça, porque a gente tem que dar o norte para o filho. Entender que ser vendedor não é menosprezar. Às vezes a gente vê, vendedor de loja, nossa, que emprego. Gente, vendedor é uma das profissões mais antigas do mundo, importantíssimas. Sem vendedor as empresas não existem. Se não tiver vendas, não entra receita, não tem como pagar as contas. Vocês têm que enxergar, por exemplo, que vendas é uma forma, uma profissão importantíssima. Só que muitos pais enxergam de outra forma, né? E vendedor é importante para qualquer empresa. Então, abrindo a cabeça de vocês, inteligência emocional, gente. É algo que está falando muito forte, que a gente tem que trabalhar a inteligência emocional dos filhos. Ainda vou além, a inteligência socioemocional, como seu filho encara, né, as emoções que ele tem, como ele supera, como ele enfrenta as dificuldades emocionais que ele tem, as frustrações, se ele vai reerguer ou não, e como ele lida de forma emocional num grupo, com os amigos, com os colegas. Isso é importantíssimo para a educação, para o desenvolvimento dele, para quando ele crescer e ele entrar lá numa empresa, ele saber se portar em grupo, saber ter atitudes, né? Quando a gente fala aí dos conhecimentos, as habilidades e atitudes do empreendedorismo, da cultura empreendedora, é justamente isso. O perfil que as empresas mais buscam nos colaboradores é o perfil empreendedor, entendeu? É a melhor forma de trabalhar e desenvolver é esse perfil empreendedor. Ei, Renata Escobar, como trabalhar? Nós vamos dar dicas aqui e vamos, inclusive, exemplificar, tá, Renata? Nós vamos exemplificar aqui com exemplos de alunos, exemplos do que eu faço e fiz, e a gente colhe os resultados dos filhos, tá? E nós pais, a gente tem que entender que, como eu falei na live para trás, que a nossa família é uma empresa e os pais são os líderes, são os sócios, eles que dão o norte, a gente que tem que dar o norte. Eu sei, gente, ser pai e mãe não é fácil, demanda tempo. E esse investimento que a gente faz com os filhos, tempo de qualidade hoje, a gente colhe excelentes resultados, tá? Com juros, tá? E quando a gente não separa esse tempo com qualidade, a gente vai ter que pagar lá na frente. Então, a gente tem que entender que demanda tempo cuidar dos filhos, criar, desenvolver. Então, a gente tem que participar, a gente tem que abrir essa cabeça para atualização. O mundo está em constante atualização e nós precisamos entender isso. Nós, pais e mães, a gente tem que abrir a cabeça, tem que entender a evolução do mundo, como que está acontecendo, participa de eventos da escola, conversa com seu filho. E o que a gente pode fazer para ajudar os filhos nesse norte? Gente, eu peguei aqui algumas... A gente sempre quando faz a pré-inscrição aqui das matrículas aqui das nossas turmas, a gente faz um questionário com as mães e pais. Eu peguei algumas reclamações, vamos dizer assim, de mães e pais, tá? E colocando para vocês a forma de trabalhar cada reclamação, e vocês vão entender que
está nas nossas mãos de pais e mães. A gente tem que tomar atitude. A gente, como líder dessa empresa, família, a gente tem que tomar atitude, a gente tem que dar o norte, a gente tem que ser líder. E líder lidera pelo exemplo. Líder lidera demonstrando como é que faz. Então, hoje em dia, não existe mais o líder, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Acabou isso, nas empresas não existe mais, gente. Se a empresa está trabalhando assim, ela vai ficar para trás. E na família é a mesma coisa. A gente tem que participar, a gente tem que conversar com os filhos, a gente tem que dialogar, a gente tem que dar o norte. Tem que falar não? Tem hora que a gente tem que falar não para dar limite. Os filhos pedem limite. E uma das principais reclamações que eu peguei aí, uso excessivo de telas. Tá? Gente, uso excessivo de telas é culpa nossa, de pais e mães. É limite. A gente tem que dar limite. Ah, é difícil. Eu sei que é difícil, porque eu tenho 2 filhos. Eu sei que é difícil. Ah, é difícil, eles reclamam, os colegas, e eu não estou falando aqui para eliminar o celular, as telas, não. Eu estou falando, é limite, é dar limite. Vou dar 2 exemplos. Exemplos que a gente fez lá em casa e exemplo de um aluno nosso. Tá? Exemplo que a gente fez em casa. A gente percebeu que os meninos estavam sem limites, a gente acha, né, que a gente conversando, que eles vão ter saber, vão ter consciência de usar menos os limites. A gente colocou o Family Link, que é um aplicativo aí do Google, e o da Apple também tem um aplicativo específico. Estou falando do que a gente fez. A gente colocou o Family Link, a gente limitou até 2 horas por dia para eles trabalharem. Reclamaram no início? Reclamaram, falaram, só que a gente foi conversando. Lembra que eu falei que a gente tem que conversar? Nós mostramos para eles o tempo que eles estavam ficando nas telas quando a gente não colocou limite. Eles assustaram. Ele falou assim, gente, olha só o tanto que vocês estão perdendo de tempo. Que vocês podem brincar, vocês podem jogar, vocês podem estudar, porque precisa de estudar, não tem como. Fazer para casa, dever de casa, né, lição de casa. E aí eles começaram a entender, aumentaram o nível de consciência, eles horrorizaram o tempo que eles estavam ficando na tela. E eles entenderam, a gente entrou numa negociação e colocou limite de tela, colocou limite do celular. E aí a gente colocou uma regra, porque tem um videogame, e não estou falando para eliminar, porque eu acho importante, o videogame tem uma importância de socialização, né? Porque pelo menos lá em casa, os meninos jogam online com vários amigos, fazem estratégia, fazem planejamento de um determinado jogo. Mas a gente botou limite. E o que a gente colocou? Pega aí o segundo item, tá, de reclamação dos pais. Falta de disciplina, rotina e foco. A gente pegou o celular, o videogame, a gente fez combinados com eles. Olha, ok, vocês querem jogar? Depois de fazer para casa aqui em Belo Horizonte é lição de casa, dever de casa, né? Então depois de fazer o para casa, depois de estudar, quando tem prova, tomar banho. Aí sim, vocês vão ter acesso a videogame e celular. Gente, acabou a briga. E a gente chega em casa, tá todo mundo arrumadinho, tá para casa feito, a gente olha e tal, estudou para a prova. Limite, foco, disciplina, é a gente, pai e mãe, que a gente tem que dar esse limite. Isso a gente está direcionando os filhos. Vou dar um exemplo do nosso aluno aí também, que falou numa live aí, o Miguel Aroncs, e ele falou assim, quando o meu videogame estragou, meu pai demorou a consertar, eu entendi o tanto de tempo que eu estava perdendo no videogame. E aí meu dia ficou mais produtivo, na escola melhoraram as notas, ficou muito melhor para mim. Então ele teve um limite, né, de tempo limitado por força maior. Mas veio uma força, veio no nosso caso, pai e mãe. Então depende da gente dar limite. Quem deixa os filhos ficarem no celular? A gente. A gente tem que ser o líder. A gente tem que dar o exemplo. E a gente tem que mostrar para eles o que eles estão fazendo errado, o tanto que está fazendo mal para eles e aumentar o nível de consciência. Tá? Terceira reclamação que os pais fizeram também. Falta de interesse nos estudos e no futuro. Gente,
criança e adolescente, eles querem brincar, querem estar no meio dos amigos e eles não têm essa maturidade. Poucos têm essa maturidade, mas a grande maioria não tem essa maturidade. E essa maturidade ele vai adquirindo aos poucos. E depende muito também da gente, pai e mãe, de conversar com eles e aumentar essa conscientização, aumentar esse nível de consciência. Vou citar um exemplo aqui para vocês, meu também, de casa. Tá? Lógico, meus meninos também, tem que estudar, não quero fazer para casa, não quero estudar. Igual uma grande maioria, não vou falar a maioria, mas grande maioria dos filhos de vocês. E o que a gente começou a conversar? Eu comecei a mostrar para eles gente que eles admiram nas redes sociais e falando da importância, por exemplo, de estudar o inglês, de ter estudo, por que tem que estudar, lá na frente faz a diferença. Então eu trouxe Cristiano Ronaldo, trouxe Messi, trouxe grandes empreendedores que eles respeitam. Então assim, se você pegar pessoas que eles respeitam falando positivamente, eles começam a aumentar o nível de consciência. E aí tem uma escola perto da minha casa que tem uma educação mais liberal. E eu gosto também, não acho ruim, porque eu não quero que meu filho, se eles quiserem fazer Enem, ok, vai atrás da sua felicidade. Mas se não quiserem, eles têm que ter uma responsabilidade. E que tem que entender, e eles já entendem que o mundo é capitalista, que eles têm que no futuro ganhar dinheiro. Ponto, isso aí eles já sabem. Só que eu falo, olha, essa escola é legal para quem não gosta de estudar e tal. E eles têm um preconceito dessa escola. E aí eu sempre falo, gente, para que vocês vão ficar brigando por conta de estudar para a prova e tal? Vamos mudar para essa outra escola? Não quero, a gente não vai aprender nada lá. Lá não tem para casa, lá não tem prova e não sei o que e tal. Lá eles estão preparando para a vida, não é para Enem. Estão preparando para outras coisas, para a vida, né? Educação, filosofia, puxa o nome aqui, redes sociais, sociologia, enfim, algo diferente do tradicional. E que para mim, se quiser fazer, tudo bem. Mas abrindo a cabeça, e aí eu começava a falar com eles. Eu falo, olha, eles começam a reclamar, eu falo assim, quer ir para outra escola? Não tem para casa, não vai ter briga, acabou tudo. Não quero, não. Gente, facilitou a conversa. O inglês, que ele, tem fazem o inglês, mesma coisa. Eu comecei a mostrar, olha aqui, ó, Cristiano Ronaldo falando inglês. Olha o Messi aqui falando inglês. Vocês estão entendendo por que vocês têm que falar inglês? Se vocês forem jogador de futebol e for para o exterior, vocês vão ter que saber comunicar. Gente, acabou a briga de vai para a aula de inglês. Não quero ir. Acabou, eu não falo mais nada. Ele já sabe da responsabilidade, da autonomia. A gente deu autonomia e responsabilidade. Então, depende da gente. Por isso que o tema dessa live é justamente mães e pais. O que vocês precisam saber para pensar no futuro dos filhos. E está na nossa mão. Gasta tempo? Gasta, gente. Demanda tempo? Demanda. Mas faz parte. É um investimento que vocês fazem. Porque se vocês não fizerem esse investimento, lá na frente vai te cobrar. Cobra de alguma forma. Então é importante. Outro tema aí de reclamação, o último tema aí de reclamação que eu estou levantando, controle emocional fraco. O que é? Não tem resiliência, não tem responsabilidade, não tem liderança. E eu reforço muito isso, fico triste, porque a gente é um dos conteúdos nossos aqui, a inteligência socioemocional. E a gente fica preocupado porque a gente fez uma live com um professor de inteligência emocional e empreendedorismo, e ele falou que na escola que ele dá inteligência emocional, as mães pedem, fala para os alunos matarem a aula. Gente, hoje em dia, para você entrar dentro de uma empresa, ser contratado, a parte que mais chama atenção são habilidades, é a inteligência emocional, é o que você faz fora do currículo, fora ali daquele quadradinho ali, daquele papel. Existe uma máxima antiga, no Recursos Humanos,
Eu fui gestor eu fui, não gestor, mas eu fui responsável por área de recursos humanos das empresas que eu passei. E existe uma máxima que é falado: contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. O que é isso? Currículo invejável, tira nota lá, boa e tal, não sei o quê, mas na hora que entra dentro da empresa, não sabe suportar pressão, não sabe encontrar solução para os problemas, não sabe trabalhar em equipe, não sabe ouvir, quer superar os colegas passando por cima, ele não pensa na empresa como um todo, na equipe. E esse, de novo, é o perfil que as empresas mais buscam nos colaboradores. É esse perfil empreendedor, com inteligência emocional, com planejamento, liderança, gestão do tempo. E esse é o perfil importante que as empresas estão... Por quê? Porque a parte técnica, gente, as empresas ensinam, tem curso, está cheio de curso. Tem hoje a Ambev, que é a maior cervejaria do mundo, né, Bembev, tem a Universidade Ambev. Eles ensinam tudo lá para eles. Mas aquilo que vem ali de berço, que vem que eles recebem, os filhos, valores, atitudes, comportamentos, inteligência emocional, isso vem ao longo dos anos. Por isso que a gente, é um dos pontos que a gente bate aqui nos nossos alunos para trabalhar isso, é o desenvolvimento socioemocional, porque isso é ao longo do tempo que o seu filho vai mudando, vai aprendendo sobre resiliência, ele tem uma frustração, ele entender o que é aquela frustração, e aí a gente, pai, tem o dever ali de acolher o filho, de conversar, de bater um papo com ele, mostrar para ele qual que é o sentimento que ele está tendo, que aquilo ali é uma frustração, e qual que é o caminho que ele vai querer trilhar, se vai ser desistir ou se vai querer ir para frente, trabalhar para superar aquela queda que ele teve. Então é importante trabalhar isso aí com os filhos. E, pessoal, não aproveitem momentos de conversa com seus filhos. Aproveitem café da manhã, almoço, janta, quem não pode isso, quando pode levar na escola, final de semana. Aproveita cada momento para você conversar, trocar ideia, ensinar. Lembre-se, nós somos os líderes dessa empresa que é família. Então a gente tem que dar o norte. E dar o norte é apontar para aquela direção, apontar para aquele... e se tiver que falar o não, falar não também faz parte do líder. Só que nós, pais e mães, a gente tem que dar o exemplo também. Não adianta você cobrar uma coisa, mas você não dá o exemplo, porque ele vai te jogar na cara. Você também não faz isso. Então, se você quer que o seu filho seja organizado, seja organizado. Se você quer que o seu filho tenha resiliência, você vai ter que demonstrar resiliência. Mas lembre-se de novo que a família é uma empresa, vocês são líderes. Quem está abaixo de você ali são os filhos, mas que eles fazem parte dessa empresa, desse algo todo, esse maior que é a família. Então eles também podem te ajudar. Chama todo mundo, tá com problema? Conversa. Como é que a gente pode sair desse problema, dessa solução? Então, conversar, gente. Com a esposa, com o marido, mesma coisa. A gente vê também que às vezes não existe um diálogo entre mãe, filho, parceiro, parceira, enfim, quem está ali no norte, no vértice da família. E esse diálogo é importante para vocês passarem esse diálogo para os filhos, passar esse norte. Então, são essas coisas, né, são importantes para vocês darem o norte do futuro para os seus filhos. Então a gente tem que abrir a cabeça, e quando vocês dão esse norte, vocês dão autonomia, quando vocês dão responsabilidade para os filhos. Como eu já falei, gente, eu tenho filho, é difícil. Tem hora que a gente dá autonomia, deixa ele lá fazer, a gente sabe que ele vai errar, a gente sabe que ele vai cair, né? E dá aquele aperto no coração, e a gente fica assim, ai meu Deus do céu. Mas tem que deixar ele lá fazer,
tem que deixar ele lá cair, levantar, a gente ajudar, a gente está ali dando a mão, porque é assim que vão tornar os filhos mais fortes, mais focados, porque a gente dando limite no celular, no tempo de tela, eles vão ser mais focados, eles começam a ter mais responsabilidade, porque eles começam a entender que todas as atitudes que eles tomam, de estudar, de não estudar, vai reverter em resultados. E que cada decisão que ele toma agora vai ser, ele vai ser cobrado por esse resultado. Então a gente está preparando desde já para o mundo adulto, de alguma forma, né? Eles vão ser menos dependentes de telas, porque quando vocês aumentam esse nível de consciência, mostrando para eles, olha quantas horas vocês ficaram, tantas horas, isso faz mal, isso aqui atrapalha o seu raciocínio, atrapalha o seu desenvolvimento, aumenta a ansiedade, né? O Miguel Aroncs, que é o nosso aluno, ele falou que ele estava muito ansioso porque ele estava jogando videogame. Na hora que ele perdeu o videogame, e aí ele foi entendendo, diminuiu a ansiedade, ele começou a ter resultados melhores na escola. Então, e quem que dá o limite de tela? Pai e mãe. A gente é responsável. E com isso, eles conseguindo, estudando, tendo os resultados, eles ficam mais confiantes. Eles têm uma confiança maior neles. E a gente começa a preparar os filhos para serem mais autoconfiantes, né? E eles vão estar mais preparados para o futuro. Imagina, seu filho agora entendendo que o celular é ruim para ele, mas que ele aproveitando a parte menor de tela, o tempo menor de tela, que ele consegue obter melhores resultados. Isso para ele vai conseguir ter vai entender e vai estar mais preparado para o futuro. E quando a gente está mais próximo dos filhos, o relacionamento melhora. Porque você vai escutar, ele vai te escutar, vocês vão trocar ideias, vão conversar, o relacionamento melhora. E isso aí que a gente está falando, gente, é empreender na família. É uma forma de empreender, da gente abrir a cabeça que o empreendedorismo não é somente mexer com empresa. O empreendedorismo é para a nossa vida. O empreendedorismo é na família. A família é uma empresa. Não tem como. E você usando essa inteligência, quando você abre a sua cabeça, quando você enxerga novos horizontes de educação, o que está acontecendo hoje em dia na sociedade, como é que são essas gerações, as gerações dos seus filhos, como é que eles enxergam o futuro, a forma de conversar é diferente, a forma de entender o mundo é diferente, a forma de direcionar o seu filho para frente é diferente, tá? E uma frase bem bacana aqui, gente, que eu vou passar para vocês. Quando você muda o ambiente, seu filho muda o comportamento. O que é o ambiente? É a casa de vocês, é a forma que vocês pensam, é a forma de vocês darem limite, vocês conversarem com eles, vocês investirem tempo de vocês para passarem conhecimento, para trocarem ideias, para ficar mais próximo dos seus filhos. Isso faz a diferença. Isso é um investimento que vocês fazem hoje. Vocês não têm noção de quanto que tem de rendimento nesse investimento lá na frente, que você vai colher esse rendimento lá na frente. Por isso que é importante. Eu conheço pessoas próximas a mim que não deram a devida atenção aos filhos quando eram pequenos, até adolescência, e hoje pagam caro por isso. Hoje os juros deles é juros de empréstimo. Aqueles juros de empréstimo, cartão de crédito, porque não investiram lá atrás. Isso é importante. E isso é empreender na família. Isso é empreender na vida da gente. Isso faz a diferença. Gente, quem quiser mandar pergunta, pode ficar à vontade aí, tá? Aqui não é só um monólogo, não. É porque eu me senti na obrigação de fazer essa live com esse tema, justamente por conta do comentário da mãe. E porque eu entendi que ela estava ali focada só em Enem, em escola tradicional, né?
Eu vou ler aqui só para quem chegou depois aí esse comentário, resumindo, a mãe falando aí, a gente falando sobre dons e vocação, e a mãe desesperada perguntando aí que o que ela faz com o filho dela, porque o filho dela tem 25 anos, porém o filho dela tem TDAH e tem autismo moderado, mas que ele é bom em atividades da casa e na cozinha. E aí a gente mostrou para ela, olha, se ele é bom na cozinha, incentiva, mostra para ele, tá? E geralmente a gente sabe que quem tem o autismo, né, ele tem um foco e ele é muito bom naquilo que ele é focado, do que ele gosta. Então eu falei, olha, quem sabe a cozinha ali, ele ser um chefe de cozinha, né, aquilo ali não é a profissão que ele quer, e se você incentivar, você e seu marido, né, que é o pai dele, vocês incentivarem. Então é justamente isso que a gente falou dessa live. Para a gente poder abrir, pensar no futuro dos filhos, a gente tem que abrir a cabeça para o mundo atual, pelas mudanças que ocorrem, pela tecnologia que está vindo muito forte e acelerada, e isso traz uma mudança na sociedade, entender essas gerações, para a gente poder estar conversando com filhos, estar próximo dos filhos. Então, por isso que eu senti no dever, porque a gente mostrou para ela que o mundo Olá, a Caca de Paula. É isso mesmo, exato. É essa a orientação. É isso mesmo. É a gente abrir a cabeça, a gente ter uma cabeça empreendedora, abrir a mente, né? Saber o que está acontecendo para direcionar os filhos, dar o norte ali do filho para os filhos da melhor forma, para eles entenderem e a gente entender também o que está acontecendo no mundo, tá? Então, são formas que a gente colocou e a gente mostrou para ela que a vida não é só Enem, é muito mais do que um Enem, gente. O Enem é importante para aqueles que querem fazer Enem, querem ser engenheiros, quer ter uma profissão aí, advogado, médico e por aí. É importante, mas vai ter gente que vai expandir esse horizonte. E tem gente, né, que tem necessidades especiais, que tem como, né, o pai e a mãe entender isso e direcionar de alguma forma. Então é muito importante isso, entendeu, gente? Vocês entenderem e abrir a cabeça para isso. Por isso que a gente fez essa live, tá? E se os seus filhos hoje, vocês incentivando, eles vão começar a fazer diferença agora, né? A gente citou o exemplo dos meus filhos, um tem 10, tem outro 14, só para vocês entenderem as idades. O Miguel Aronx aí, que a gente deu o exemplo aí também, ele tem 12, tirando o videogame, botando os limites. Se eles já estão colhendo os resultados hoje, excelentes resultados, imagina lá na frente. Imagina lá quando ele for ser um adulto, trabalhar dentro de uma empresa ou ter a própria empresa, né? Então, gente, quero que essa live aí, se eu conseguir abrir a cabeça de vocês para enxergar novos horizontes, para não ficar ali naquela educação tradicional, ensino fundamental, Enem, ensino médio, Enem, graduação, trabalho, abram a cabeça. Não que isso seja importante para quem quer fazer isso, ótimo, mas abram a cabeça, vai ter filho de vocês, vai querer ser artista plástico, músico, cantor, e por aí vai, novas profissões, gente. Hoje a profissão piloto de drone ganha muito dinheiro, youtuber ganha dinheiro, né? Mas tem que trabalhar, né? O pessoal acha que não precisa trabalhar, não. O povo trabalha. Existem os jogadores de videogame, né? Tem times, ganham salários, benefícios. Gente, são profissões que nós pais temos que abrir a cabeça para isso. Entenderam, gente? Espero que eu consegui abrir a cabeça de vocês. Obrigado aí por terem acompanhado a gente nessa live, tá? Quem quiser mandar mensagem, gente, podem ficar à vontade aí. A live vai ficar salva, pode mandar essa live para mais gente, tá? Espero ter contribuído aí com vocês para direcionar aí o futuro dos filhos de vocês. Um abraço, obrigado e fiquem com Deus.